O item G pede aí para a gente esboçar o gráfico da função f de x igual a 1/3 elevado a x. Tá? E aí, para deixar mais evidente aquilo que a gente observou no item anterior, da relação, no item anterior, né, foi a relação entre a função meio elevado a x e a função 2 elevado a x, aqui eu também vou fazer duas funções ao mesmo tempo. Tá? Então, eu vou fazer em azul a dar 1/3 elevado a x, e vou fazer aqui uma outra função, vou chamar de h de x, a função 3 elevado a x. Tá? Fazer os dois para a gente identificar com mais clareza os elementos em comum que elas têm. Eu vou já transformar essa expressão aqui, 1/3 eu vou chamar de 3 elevado a menos 1, tá? E isso aqui elevado a x é a mesma coisa que, né, multiplicando esses expoentes aqui, vai ficar 3 elevado a menos x. Ou seja, então eu tenho que construir, esboçar, né, o gráfico da função 3 elevado a menos x, e o da minha outra função, que eu vou repetir aqui, h igual a 3 elevado a x. Tá? Vai ter muita coisa em comum, então não vai ser um trabalho em dobro, na verdade. Tá? Vamos fazer aqui a tabela. E agora eu já vou fazer das duas ao mesmo tempo. Então aqui os mesmos valores de sempre. Menos 2, menos 1, 0. Opa. 1 e 2. E aqui, nessa próxima coluna, os valores da função f. E depois eu vou fazer o da h. Tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui pela f. Então, quando x é menos 2, tá? Eu vou ter 3 elevado a menos x, ou seja, menos 2, que é a mesma coisa que 3 elevado a 2, que é 9. Quando x é menos 1, eu vou ter 3 elevado a menos x, menos 1. Então, que é 3 elevado a 1, que é 3. Quando x for 0, 3 elevado a menos 0, que, né, é 3 elevado a 0 mesmo, que é 1. Aqui, 3 elevado a menos 1, que é 1/3. E aqui, finalmente, 3 elevado a menos 2, que é 1/3 ao quadrado, que dá 1/9. Tá? E agora eu vou fazer mais uma coluna, agora com os valores da função h. Tá? Então, para x igual a menos 2, o h vai ser 3 elevado a menos 2. Já está feito aqui 1/9. Para x igual a menos 1, o h vai ser 3 elevado a menos 1, que é 1/3. Para x igual a 0, 3 elevado a 0, que é 1. Para x igual a 1, 3 elevado a 1, que é 3. E, finalmente, para x igual a 2, 3 elevado a 2, que é 9. Tá? Agora eu vou plotar todos esses pontos em um plano cartesiano. Então, eixo x aqui na horizontal e eixo y aqui na vertical. Aqui os valores de x. Menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. E aí de azul eu vou colocar... Bom, vou até... Como as imagens aqui são as mesmas, tá? 9, 3, 1, 1/3 e 1/9. 9, 3, 1, 1/3 e 1/9. Eu já vou colocar eles aqui também. Então, 9 lá em cima. E aí eu vou tentar fazer aquela, mais ou menos, uma proporção aqui. Digamos que aqui seja o 3. Aqui 1. 1/3 e 1/9. Tá? Então, agora, os pontos azuis são para a função f. Então, o ponto de coordenadas menos 2, 9. Tá aqui. O ponto de coordenadas menos 1, 3. O ponto de coordenadas 0, 1. O ponto de coordenadas 1, 1/3.
e o ponto de coordenadas 2, 1 nono. Tá? E agora, em verde, acho que eu já vou tentar esboçar aqui, né, o gráfico da azul. Pronto. E agora em verde, da função h, né, que eu adicionei aqui para a gente comparar as características. Então, o ponto de coordenadas menos 2, 1 nono. No outro era 2, 1 nono, né? Aqui é menos 2, 1 nono. Ponto de coordenadas menos 1, 1 terço. O ponto de coordenadas 0, 1, que é o mesmo. O ponto de coordenadas 1, 3. E o ponto de coordenadas 2, 9. Tá? Então, o gráfico da minha função é assim. Então, o gráfico dessas duas funções, deixa eu aqui colocar a legenda de cada uma. Em azul, eu tenho a função f que eu chamei, né? F, só f, 1 terço elevado a x. E em verde, o gráfico da função h, 3 elevado a x. Tá? Ou seja, quando uma base aqui, quando essa base aqui é o inverso da outra, tá? Que características que a gente pode tirar aí de interessante. E aí a gente pode retomar aquela análise que estava sendo feita aqui, né? Nos outros itens. Né? Preciso baixar. Aqui. De fato, características do gráfico da função exponencial. Então, uma delas, de fato, é sempre crescente, a outra é sempre decrescente. Tá? E aí a gente vai depois ver qual caso é o quê? Quando que a gente identifica quando ela vai ser crescente, quando que ela identifica quando vai ser decrescente. De fato, ambas interceptam o eixo vertical no ponto 0,1, ambas são sempre positivas, ambas não interceptam o eixo horizontal, ambas possuem essa assíntota horizontal convergindo para zero, e ambas não mudam de concavidade. Tá? Essas duas funções, na verdade, é como se fossem gêmeos opostos, né? Sei lá, né? Porque é como se eu pegasse a curva de uma e espelhasse para ter a curva da outra. Tá? Eu nem precisaria calcular, na verdade, todas essas coisas. Então, esse fato de espelhar, de trocar o x de negativo para positivo, né? Que faz essa simetria. Então, é o mesmo desenho, a mesma curva, só virado simetricamente.